Sejam bem-vindos à nossa oitava aula. Nessa aula aqui a gente vai fazer a pós-produção dessa imagem, tá bom? Então já abri meu Photoshop e já coloquei a imagem aqui para a gente começar. Mas antes eu queria pedir um favor para vocês. Eu estou pensando em fazer mais duas aulas. Uma com Tour 360, como que eu faço para fazer um Tour 360 nessa cena. E outra fazendo vídeos dessa cena, tá bom? Então se você quer que eu faça isso, deixa aqui no comentário eu quero, vamos fazer, que eu faço mais duas aulas, tá bom? Essa aula seria a nossa última, mas se vocês quiserem, eu vou fazer mais duas, é só deixar aqui nos comentários. E lembrando também de deixar o like, que ajuda bastante o nosso canal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um Ctrl J para duplicar aqui, ó, a minha imagem. Vou desligar essa de baixo para depois a gente conseguir comparar uma com a outra. Vou vir em filtro, filtro do Camera Raw. E é aqui que eu faço a minha edição, tá bom? Então eu vou mexer em exposição para clarear mais a minha imagem. Vou colocar aqui, ó, 0,3, você pode ver que ele já deu uma clareada. Contraste, eu vou deixar em 10 para ele marcar um pouquinho mais as cores mais escuras, tá bom? Realce, eu vou deixar em 5 para deixar um pouquinho mais claro ainda a minha imagem. E aqui, ó, em sombra, eu vou deixar em -10 para ele marcar mais minha sombra. Se você deixar, quanto menos você deixar, mais escuro fica, e quanto mais claro, quanto mais perto do 100, mais claro fica, porque fica sem sombra. Então eu vou deixar em -10 para ele marcar mais. Eu mexi aqui em realce sem querer, deixa eu voltar para o 5. E é isso aí. Essa parte de suave eu só mexo isso, tá bom? Então exposição para deixar a nossa cena mais clara, contraste para deixar essas cores mais escuras mais marcada, realce para clarear um pouco mais as nossas cores e sombra -10 para marcar um pouquinho mais a nossa sombra, tá bom? Então agora, ó, eu vou vir aqui em textura e vou colocar aqui, ó, em 10, tá bom? Que textura seria o que é nessa aba de efeitos? Para deixar mais marcado, ó, vou deixar em 100%, você pode ver que ele marca mais as nossas texturas, tá bom? Mas eu vou deixar em 15 para não ficar tão marcado também. Depois eu venho na aba detalhes e em nitidez eu vou deixar 70 e redução de ruído eu deixo 5, tá bom? Essa nitidez é para deixar mais nítidos alguns detalhes da cena, como as texturas, como esses vínculos aqui, ó, tá vendo? Então fica mais marcado, fica mais interessante, tá bom? Depois é só dar um OK e pronto, já está feita a nossa pós-produção. Uma coisa que eu vi agora, não tinha me atentado antes, mas depois quando vocês forem fazer, vocês corrigir isso, ó, cortou o nosso pé da cadeira aqui, ó, o final do pé da cadeira, e isso para um render não é interessante, tá bom? Então eu teria que afastar um pouquinho mais a nossa câmera para não acontecer isso aqui. Mas aqui é só ensinando vocês, então não tem problema. Quando vocês forem fazer, afasta um pouquinho mais a câmera para não acontecer isso, tá bom? Isso aqui num render acaba com o realismo dele. Mas vamos lá. Depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar uma cópia. Eu já estou na pasta aqui, ó, de imagem, e eu vou salvar como 01, mas eu vou salvar como JPEG, tá bom? Para ela ficar um arquivo mais leve. Venho em salvar, ele vai dar aqui para substituir. Opa, ó, JPEG 01. Ele está dando para substituir, mas é estranho, porque geralmente ele não dá, porque um é JPEG e outro é PNG, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 02 e vou colocar em salvar. Vou deixar na qualidade máxima e vou dar um OK, tá bom? Agora eu vou lá na minha pasta e aqui, ó, você pode ver que tem o PNG, que é o sem edição, ó. Eu vou abrir essa imagem para vocês verem, ó. Então essa imagem aqui é sem edição nenhuma, acabou de sair do D5. E essa é com edição. Então você pode ver que com edição ela fica mais clara com realce maior. Se você quiser, você pode deixar mais clara ainda, tá bom? Eu não clareei tanto, mas é isso aí. Essa é a nossa imagem final aqui do curso, tá bom? O importante daquela nitidez é isso aqui, ó. Dá uma olhada como tá essa planta sem nitidez, esse vaso. Então, eu vou voltar ao zoom.
e com nitidez. Ó. Você pode ver que ele fica bem mais marcado essa parte, tá bom? É que a resolução não tá tão alta, tá 3000, por isso que eu não consigo dar um zoom tão grande. Geralmente quando eu faço fotos finais, eu faço de 4000 para mais para eu conseguir ampliar e na hora de imprimir ficar uma impressão ok, tá bom? Então é isso aí, espero que tenham gostado do nosso curso. Lembrando, se quiser mais duas aulas, é só deixar o comentário aqui embaixo que eu faço mais duas aulas e deixar o like também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no YouTube.